Bom, me dá um chá aí, por favor. Porque minha goela já, se você puder. Olá, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Pode ficar aqui. Eu tô esperando o pessoal da comissão, ó. Deixa eu ver aqui. 3. É a Ju. Deixa eu ver quem mais. A Lete. Aceitei. Pronto, aqui. Pronto. Vamos ver aqui. Ju, aceitei. Tá, aceitar. Quem tá faltando? Paula também? Leilane, Paula? Vamos lá, gente. Coração. Bom que motiva. Chama mais gente aí. Uai, gente. Tô aceitando aqui, mas não tá aí não. Você vê que eu já aceitei uma pessoa aqui e não tá aparecendo. Mais um. A Ju. Foi. Deve estar com problema na conexão deles mesmo. Porque aqui, ó. Tá aparecendo você aqui, ó. Já tô aceitando e ele não permite, ó. Quando alguém entra. Porque pode entrar até 4. Leia, vai nomear todos. Esperamos, né? É um sonho, esperar ser a última que morre. Ó, tá dizendo que a Paula não tá conseguindo participar. E nem a Ju também, ó. Não tá conseguindo. Eu tô deixando, mas tá dizendo não. Gente, ó, eu vou responder essa pergunta. Eu vou dizer que eu tava respondendo as perguntas aqui no meu, que também tá cheio. Eu só consegui limpar 60 directs. Tinha 60 directs, eu limpei agora. Falta ainda ir para as caixas. Mas eu vi que teve uma fala, já não sei aí qual foi o professor, né? Mas teve fala aí, o pessoal falando que disse que não ia chamar esse tanto de gente, só o previsto no edital e tal. Então, assim, gente, na verdade, deixa eu tentar ver se eu aceito a Ju de novo. A verdade, gente, o que acontece é o seguinte: nós não estamos trabalhando com achismos. Nós da comissão trabalhamos com verdades. Então já começa daí, tá? É a primeira coisa que eu quero colocar para vocês. Eu, mais do que nunca, assim como os meninos também da comissão, eu procuro notícias noite e dia. Vocês veem aí que o tempo todo eu tô postando notícia. A galera da comissão, né? Nós estamos nessa vibe também. Só que é importante colocar para vocês que vocês não podem deixar de estudar, tá? Porque o pessoal tá meio assim esperançoso, aí fica naquela, e daqui a pouco eu vou esperar ser nomeado, não vou estudar. Então, o que eu tenho para dizer para vocês sobre isso? Historicamente, não é achismo meu. Eu tenho amiga desse jeito, uma das minhas madrinhas de casamento, já até entrevistei ela, foi minha aluna, é prova contundente, ela foi nomeada como excedente da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal no cargo de letras. Ela passou em 150, ela vai porrada, e era muito menos vagas que essa no concurso de 2017, tá? Então, assim, ela foi corrigida a redação, foi pedido títulos dela, foi pedido uma série de coisas. Já teve gente que me mandou aqui que esse ano teve um pessoal excedente aí que foi chamado, tá? Final do ano passado, parece que 3 mil. Então, assim, gente, historicamente, chama, tá? Então, chama quantidade da vaga, cadastro, reserva, excedente, todos os PCDs. Só que nesse concurso agora, a gente tem cotas, Sistema Universal, né, que é a ampla concorrência, PCD e temos hipossuficientes, tá? Então, dizer para vocês, não vai sair lista de cotas, tá, gente? No concurso não existe isso. Falar assim, uma lista de cotas é pouco coisa. Sabe por quê? Porque isso dá margem a preconceito. Então, na verdade, quem passar por cotas não vai saber tecnicamente se entrou por cotas ou se entrou na ampla concorrência, porque o nome já vai estar lá no meio. Eu falo que é assim
porque eu fiz vestibular da UNB dessa forma, e eu não sei qual dos dois processos eu passei. Eu sei que eu me inscrevi por cotas, tá? Outra coisa, em relação às dúvidas de vocês aí dessa questão do título. Repetindo o que a nossa comissão já falou para vocês. De novo, professora, o que eu posso apresentar em questão de processo seletivo e concurso? Nós estamos falando da pós, que é 0,24. No máximo, você pode ter 0,48, que são 2. Então, você pode apresentar 2 processos seletivos simplificados da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, caso você tenha passado, tá? Pode ser de outro estado, professora? Pode, mas precisa observar o seguinte: se for só avaliação de títulos, não pode. Tem que ser de provas e títulos. Professora, mas eu nem cheguei a ser chamada, não trabalhei, não importa. Passou? Foi classificado? Está lá? Ok. Outra coisa em relação a isso. Professora, eu não quero apresentar de processo simplificado, mas eu passei no concurso de Valparaíso, lá em 2015, acho que foi isso, 2016. Posso apresentar esse? Posso. Professora, eu fui recenseador do IBGE. Eu posso apresentar esse daí que eu passei? Pode, gente. Aí vocês ficam à vontade. A questão é, o limite é 2, tá? Só pós-graduação eu vou pedir para a comissão falar para vocês aí, né? Que eu já falei um bocado aqui. Mas só para falar para vocês inicialmente aí sobre... Ah, não, antes da pós. Sobre a apresentação ainda disso. Professora, como é que eu vou apresentar? No Diário Oficial, você não vai pegar a capa do Diário Oficial, não é isso. Você vai lá na página onde vai estar assim, timbrado. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, resultado final do processo seletivo simplificado. Aquela primeira página, tu vai pegar, vai imprimir. Aí depois, tu vai lá na página que consta o seu nome, que vai estar aquele bando de nome, nota na frente, você vai imprimir. Aí você vai pegar o marca-texto, de preferência o verde fluorescente, o amarelo, você vai lá passar na frente do teu nome, porque aí fica mais fácil. Para depois você não virar e falar assim, ah, não computaram o meu título. Mas também, às vezes, o cara nem achou naquela leva. É muito documento que eles têm para olhar, tá, gente? Então, facilita as coisas, tá? Depois daí, o pessoal tá perguntando. Gente, não tem experiência. Não é experiência. É em relação a vocês passarem no processo seletivo. Perguntaram aqui se podia ser do SESC. Assim como as meninas falaram, eu falo para vocês, eu não confiaria no do SESC. Eu pegaria o do processo seletivo simplificado, a não ser que você me fale assim, professor, eu não tenho nada. Eu nunca passei no temporário, nunca passei em nada, eu sou nova. Aí sim, eu ia falar, se você não tem nada, vai com o que você tem, tá? Mas se você não tem, pegue outros, tá bom? Outra coisa que vocês perguntaram em relação à autenticação, né? O pessoal tá perguntando, Sara, autentica, não autentica, tal. Eu vou deixar até para a nossa comissão responder para vocês, para a gente passar por títulos. Responde, Gabi. As outras meninas. Gente, eu falei para vocês um pouco antes, né? Autentica se não tiver certificação digital. Se não tiver, você vai autenticar. Esse de 2021 e o de 2018, eu acredito que ele já venha com certificado. É só conferir na barra da página, vai estar lá certinho, tá? Tem outra pergunta aqui bem interessante, que já a gente tinha feito antes, é a aprovação do concurso do SEDUC, se vale. Gente, o concurso que foi feito agora, não, porque ele ainda não está finalizado, ele ainda não foi homologado. Tem gente que nem passou direito pela redação, então ele ainda não vale. O concurso tem que ser finalizado. Você foi aprovado, seu nome apareceu no final do concurso. Se o concurso não foi homologado, ele ainda não está valendo. Então, é como a professora Jaqueline falou, você não tem nada para enviar? Envia que vai que dá sorte. Mas não arrisca as únicas vagas que você tem por algo que você não, provavelmente não vai ser aceito. Porque eles vão ser bem criteriosos nessa parte, tá? Mas... duas perguntas aqui boas, meninas. Declaração de tempo de serviço da secretaria comprova? Só mesmo para música, japonês, francês e alemão. Tempo não, para gente, atividades ou para qualquer um da básica, não está valendo. Ele vale
como aprovação. Se você conseguir, é o certificado de aprovação, com todos os detalhes que pede no edital. A vaga, a sua classificação, a sua escolaridade. Fora isso, tempo não é contado, não serve como título para a gente. Estão perguntando aqui também se para os excedentes vai ter avaliação de heteroidentificação. Eu acho que na banca de avaliação vão ser chamados 3 vezes mais que o número do edital. Então, assim, todo mundo que teve a redação corrigida e passou, eu acredito que eles vão chamar, sim, para a banca de heteroidentificação. Outra pergunta aqui, o pessoal está falando aqui que não precisa autenticar. Né? Tá falando aqui, não, é só enviar sem autenticação. Gente, é o que a colega aqui estava falando, as meninas. É digital? Se tiver certificado digital, realmente, ok. Tá? Você pode até lá do Adobe mesmo marcar e tal. Mas esses mais antigos não têm assinatura digital. Lembrando, eu não sei o último de 2021, tem, meninas? 2021 já o de 2022 tem e o de 2018 tem. Os outros eu não sei se tem. E também tem que ficar atento porque a página do edital tem que ter a certificação. Não adianta estar lá, a certificação tá lá só na primeira página do Diário Oficial, sabe? Tá lá só na primeira página tem a certificação e na página que fala sobre o concurso ou processo seletivo e na página que tem seu nome não tem certificação. Aí não vale, aí você tem que autenticar num cartório. Para valer, como a certificação digital tem que estar lá escrito na página. Quem tiver dúvida, abre o Diário Oficial de 2000, né, o de hoje mesmo, que saiu hoje, lei do Distrito Federal, que aí vocês vão ver que todas as páginas, bem embaixo, tem escrito certificação digital, original, www, não sei o que lá. Tem que ter naquela página, na página do seu nome tem que ter aquilo. Porque eu estava olhando hoje um certificado, um Diário Oficial que não é aqui do DF, que é de outro estado, e nele tinha a certificação digital, mas só na primeira página do diário. Naquela primeira página. Na página que falava do concurso, que falava do nome, não tinha nada escrito. Aí eu acredito que nesse caso você precisa sim autenticar, porque tem que estar na página a autenticação digital, para valer. Vale a aprovação em outra área? Vale, gente. Ele falou concurso público. Não, na realidade... Tem alguma questão área de educação? Na área de educação. Tem. Só o título. O título de pós não está especificando no edital. Né? A pós não especifica. Mas a aprovação tem que ser na área de educação. A pós pode ser em qualquer área. Agora, a aprovação tem que ser na área de educação. A pós, em qualquer área sua, ela vai estar valendo. Falando em área de educação, alguém perguntou sobre cargo de monitora. Gente, assim, o cargo de monitora, pelo menos que eu saiba, ele é nível médio, não é isso? No edital, lá naquele quadradinho do edital, ele não especifica se é nível superior ou não. Só que lá nas linhas abaixo, nos itens abaixo, ele pede que tem que ter a escolaridade, qual o cargo, qual a vaga que você estava concorrendo. Então, provavelmente, lá eles vão definir isso. Como a gente já falou antes, se você não tem nenhum outro, envia. Mas se você tem um outro, é melhor não testar a sorte, não. Se você tiver um cargo de nível superior, é mais fácil, né? Pergunta, meninas, precisa enumerar a página que vocês estavam mandando? No edital fala, né? Só que a gente ainda não viu o arquivo, como é que vai ser a plataforma, né? Mas lá tá falando o seguinte, que na hora de enviar, vai ter um arquivo, né? E a gente precisa numerar as páginas. Então é o seguinte, cada título vai ser um arquivo. Então você tem uma pós, é um arquivo. Você tem uma aprovação, é um arquivo. Você vai precisar nomear isso e colocar eles exatamente nos locais certinho, igual foi feito os recursos. Viram que o recurso tinha os aspectos técnicos e os aspectos formais? Vai ser da mesma forma. Você não pode fazer a bagunça e colocar de qualquer jeito, porque eles vão observar. Tem a numeração e tem o local. Mais uma coisa, cada documento tem que ter no máximo 300K. Acima disso, ele vai bloquear. Por quê? O máximo que o sistema lá vai suportar é 1 mega de todos os títulos. Então, se você tiver 2 aprovações e 2 pós, 250 cada um.
Não pode ser mais que isso, porque não vai caber. Entendeu? Então, o que eu aconselho para vocês? Não deixa para a última hora. Você já tem os documentos, já transforma em PDF e já dá um jeito de comprimir, de diminuir. Manda para algum colega, manda para algum amigo para ele abrir. Vocês podem fazer isso no Paint, gente. Diminui também a já dá um resolução, tá? No Google, comprimir PDF. Aí tem no Google, vocês acham no YouTube. Então, assim, é uma coisa nada complexo, algo bem tranquilo. Depois a gente pode procurar e tá postando aí. Mas, assim, é algo bem de boa. Mas como as meninas falaram, como é tanta coisa, tanta informação, se vocês deixarem para a última hora, é capaz de vocês deixarem para a última hora, no último dia, e não questionar. Olha, eu perguntando aqui. Pode falar. Que lá fala que se tiver com qualquer avaria, se eles não conseguirem ler, eles vão desclassificar. Então, observa na hora de você comprimir, manda para alguém e pede para ela abrir para ver se ela consegue ler. Se você comprimiu e manda de qualquer jeito e eles não conseguirem ler, no edital fala que a responsabilidade é sua. Então, se for para não é comprimir em zip, não, gente, por favor, porque não vai abrir lá para eles. É só diminuir, é compactar o tamanho. O arquivo está em 900K, você vai diminuir para 250. Mas ele tem que estar legível. Tá legal? Qualquer cartório faz autenticação? Faz. Não. Tem alguns antigos que não está aceitando. São os cartórios que aceitam documentos digitais. Que eu sei, os que estão fazendo é o da Samambaia, que fica na 401 da Samambaia Norte. O cartório JK, o de Planaltino, de Braslândia. Esses eu sei que estão fazendo. Porque são... Não. Ceilândia está fazendo. Ceilândia não está fazendo. Cartório da Ceilândia não está fazendo. São somente cartórios que aceitam documentos digitais que está autenticando. Não são todos. Os que eu sei, lembrando, é Samambaia, Cartório JK, o de Braslândia, eu acho que o do Núcleo Bandeirante, mas eu não tenho certeza do Núcleo Bandeirante. O que eu tenho certeza é o da Samambaia. Da Samambaia eu tenho certeza. Fica na Samambaia Norte, da 401. Fizeram uma pergunta aqui que eu achei bastante interessante. Curso de especialização em área educacional vale como título também? Não. Para valer, tem que ter 370 horas, tem que ser uma pós. Não porque você pode fazer um curso de especialização de 180 horas, de 200 horas, e isso não vale. Tem que ficar atento. Hoje eu vi no edital que pós não precisa ser não precisa. A pós não há necessidade. A única coisa que precisa é o diário oficial. Até o certificado de aprovação, que não... Quem fez em prefeituras de outros locais, sem seu DF, não tem o diário oficial. Então, ele pode conseguir, através da banca, um certificado de aprovação. Também não há necessidade de ser autenticado. O que precisa mesmo, que eles estão exigindo, é o diário oficial. Esse é o único no edital que está dizendo que precisa ser autenticado. As pós não precisa. Você vai tirar a foto, transformar em PDF, ou mesmo na foto, e enviar ela dessa forma. Lembrando que a maioria deles, verifica lá, é frente e verso. Então, você transforma em um documento só. A frente e o verso num documento só na hora de enviar, tá? Perguntaram... Os documentos serão encaminhados no cartilha? Não, gente. Lá no edital fala que vocês vão anexar documento por documento, upload. Então, a gente tem que ver a plataforma, que a gente ainda não viu, igual as meninas falaram, mas é documento por documento, é na lapada só. Você não vai colocar tudo em um PDF, não. Após é um PDF, a aprovação é em um PDF, o mestrado é em um PDF, cada coisa é em um PDF. Você não vai colocar tudo em um só PDF, não. Cada coisa no seu PDF. Cada aprovação em um PDF, viu? Cada um deles é um documento. Teve alguém que perguntou aqui, fiz processo seletivo em Porto Velho, só prova de título. Gente, só prova de título não vale, não importa onde seja. Tem que ter as provas também. A prova, normalmente deve ter a discursiva, nem todas têm, mas tem que ter todo o processo de um concurso ou todo o processo de um processo seletivo. Tá falando aqui assim. O termo de posse é aceito para comprovar prestação de serviço? Gente, o que você vai precisar comprovar?
se você passou no concurso público ou processo seletivo, se você foi aprovado no concurso público ou processo seletivo. O termo de posse, ele não vai servir para comprovar a prestação de serviço, porque eles não querem saber se você prestou serviço ou não prestou nas outras áreas, a não ser música, japonês, espanhol e inglês. Francês. Isso você tem que comprovar o tempo de serviço, você vai ter que comprovar a sua experiência. Então, eu não acredito que o termo de posse seja válido para comprovar a prestação de serviço, até porque eles não querem comprovação de prestação de serviço. Pergunta da caixinha. Quem tem complementação pedagógica? Manda os 2 diplomas, exemplo, administração Isso aí, e complementação pedagógica. E é só para o dia da posse, né? Porque aí você está comprovando que você tem um nível superior, né? Não é título, não vale. Gente, é requisito. Isso mesmo. Tinha uma outra coisa aqui. Artigo publicado vale ponto? Não, gente, não é mestrado aqui. Uma coisa que eu chamei, que eu acho que a Quadrix errou normalmente, mas deixou assim, tá bom. Que é a respeito, meninas, da posse em qualquer área. Normalmente, os concursos da educação que eu acompanho, inclusive o SEDUC foi assim, a posse tem que ser educação. Então, assim, orienta o seguinte. Se a banca tá dizendo que é qualquer um, ótimo, beleza. Você vai mandar o que você tiver. Mas, se você tem 2 da educação, eu mandaria as 2 da educação. Tá? Por quê? Como falar igual vocês falam, quadrix sendo quadrix, né? Então, assim, eu não... Porque não é o comum, né? Ah, sei lá pelas tantas sai uma retificação falando que só pode ser de área da educação. Aí você vai querer brigar com a banca? Não vai rolar, né? Porque saiu uma retificação. Então, assim, se você não tiver outra, beleza, vai mandar que você tem. Mas se você tem várias e tem da educação, manda da educação. A maioria deve ser da educação, porque normalmente todo mundo faz. Eu pergunto aqui, pós em alfabetização e letramento conta como 2? Não, é uma. A sua pós está escrito lá, alfabetização e letramento, é um único diploma, tá? De pós. Estão perguntando aqui. Explica como será o sistema de cotas para negros. O que vocês acham da gente fazer uma live um outro dia, mais um pouco para frente, né? E aí a gente fala dos 3 tipos de vagas reservadas que tem lá no edital. O que vocês acham? Porque a gente pode falar, eu ainda acho até melhor, gente, porque assim, igual lá no Direção. Hoje eu fiz, nós fizemos 3 lives de recurso. Inclusive o Heitor vai vir aqui com a comissão para conversar também com vocês, né, sobre isso. Mas a gente fez 3 lives para vocês verem, só para orientar, ensinar, tirar dúvida de recurso. Hoje a gente se propõe aqui a falar qualquer coisa aí do recurso, que ainda está no período, e da próxima etapa, que é a avaliação de títulos. Sobre cotas, eu vou pedir para vocês que a cota não é só cota, é cota, PCD, né, que a gente vai falar, e hipossuficiente. Eu vou pedir para vocês a gente marcar uma outra. Por quê? Porque vai envolver a questão de IBGE. Eu vou ter que falar para vocês o que é a questão do fenótipo. Eu vou ter que explicar que na Lei da União fala de negros e pardos, a do DF só fala negros, tá? E se pardos entram ou não entram. Aí eu vou ter que falar, igual agora, acabou de sair, não sei se vocês viram, uma candidata que estava já certinha para ser analista do TJ, e ela foi lá, tava ok. Só que aí vocês sabem, né? Ser humano procura. Um cara começou a seguir ela e pegou um monte de foto e virou para a banca e falou: banca, essa é a pessoa que você falou que é negra? Aí mandou um monte de foto. É a banca, epa, erramos na classificação. Porque com certeza, aquela questão que a gente fala da maquiagem e tal. Então, assim, tem muitas coisas aí em relação às cotas que eu quero entrar em contato com vocês. Eu estava aqui na live com vocês, subiu aqui um WhatsApp aqui das atividades cota racial. A candidata falando que vai pintar o cabelo para conseguir entrar. Então, assim, como essa é uma live muito cheia de informação, polêmica, e é uma coisa nova no DF, a gente vai deixar para um outro momento, tá? Porque realmente não dá para esgotar numa única live. E a intenção também é a gente estar aqui com vocês sempre, tá?
Outra coisa que eu vou responder para vocês, que eu já respondi 1, 2, 3, 4 vezes no meu Instagram e vou responder aqui. A comissão, ela não existe só para nomear quem passou. Primeira coisa que eu quero já mudar aqui, que eu já vi várias perguntas aqui subindo sobre isso. A comissão tá para lutar desde o primeiro, que de qualquer área, de todas as nossas áreas, até o último excedente lá da rabeira. O que vai dizer, gente, se vamos conseguir ou não? Primeiro, claro que é a força da comissão. É todas as meninas que estão aqui, a galera que está nos bastidores, o Vitor, que não está aqui, que está cuidando dos grupos. Então, cada um aqui ajuda como pode, faz como pode. Então, a primeira coisa que vai movimentar isso somos nós, porque nós estamos na frente, igual um sindicato. Mas nós precisamos de toda essa união de vocês que estão aqui. Porque só a comissão sozinha, ela não consegue movimentar meio mundo. Por exemplo, lá na Quadrix, aquela época a gente ganhou lá os recursos. Claro, beleza que eu dei minha cara, fui lá e tal. Mas aquilo só deu a repercussão porque teve o movimento da galera que botou nariz de palhaço. Porque a galera foi lá na porta da Secretaria de Educação comigo, porque chamou a imprensa. Então só teve o movimento, só gerou a repercussão por conta disso. Então, aqui é a mesma coisa. A comissão vai atrás, a gente já está se movimentando, a gente já está organizando, a gente já está vendo pessoas, deputados que compram isso, que apoiam essa ideia. E eu vou dizer mais para vocês, eu já não sei para a comissão, isso eu vou falar aqui, porque é bom que acaba um pouco com esse pessimismo. O pessoal está falando que não vai chamar todo mundo. O que eu posso falar? Historicamente, igual eu já falei, chamar excedente. Eu tenho uma conversa que eu já mandei para a comissão, que o deputado João Cardoso, ano passado, eu estou tentando entrar em contato com ele. Só que ele está de férias, né? Mas eu estou falando com o gabinete. O ano passado, ele pediu uma emenda na LDO. O que é a LDO? Lei de Diretrizes Orçamentárias, mostrando o déficit de professores da Secretaria de Educação. Não sei se vocês sabem, o deputado João Cardoso também é professor da Secretaria de Educação. E lá pediu uma emenda de 6 mil professores. Se você parar para pensar, essa emenda da LDO é mais ou menos a quantidade que a gente tem na SDF, tá? Então, assim, já para deixar claro para vocês, existe uma LDO que solicitou. Vocês lembram, meninas, que eu mandei essa conversa lá dele respondendo? Então, assim, existe essa questão. Então, assim, já para deixar vocês calmos. Só que vocês também precisam entender o seguinte: ninguém vai ser nomeado não agora pare na a lapada, vida. não. Até porque o governador não pare a vida. O governador que nós elegemos foi o Ibanez. Então, assim, gente, vamos ser sinceros. Nós não levantamos bandeira para o Ibanez. A gente sabe que o nosso sindicato queria eleger o Graz. E o Ibanez sabe de tudo isso. Então, assim, o Ibanez, ele é bom para o policial civil, para o policial militar. Foi esse povo que votou nele. Então, assim, eu muito dificilmente vejo o nosso salário subir. A meta 17 não foi incorporada ainda. Então, assim, eu não acredito que o Ibanez deve dar algo para a gente. Talvez lá no final do governo. Mas isso não significa dizer que a gente não possa tentar chegar até ele, que a gente não possa tentar uma reunião com a assessoria dele, que a gente pode flexibilizar algo, mas dizer para vocês que vai ser chamada aos poucos. A última comissão de aprovados da Secretaria de Educação, eu conheci a cabeça. Inclusive, ela é uma amiga minha, inclusive ela já deu entrevista para mim, eu já troquei muitas figurinhas com ela para passar a ideia para a comissão que está se formando. E para vocês terem ideia, a comissão dela e a galera que estava com ela era tão forte que eles fizeram um almoço na chácara da família dela com Hollenberg para movimentar as nomeações. Então, assim, a nossa ideia, o nosso propósito é isso, né? É fazer faixa, é chamar atenção, é estar com os deputados, é estar com vocês. O Simpro já está do nosso lado. Então, só para dizer para vocês, o Simpro também é uma entidade que vai nos ajudar muito, porque o Simpro, mais que nunca, quer professores concursados, tá? Então, assim, a gente quer ampliar essa base e vou falar para vocês. Eu e a comissão, a gente pode ser nomeado, tranquilo. Mas não esperem, assim, não achem, na verdade, que, por exemplo, a professora Jaqueline Santos foi nomeada, então ela não vai lutar mais pela nomeação de mais ninguém, porque o objetivo dela foi conquistado, ela ser nomeada. Não,
tá? A gente só vai parar quando o concurso vencer, tá? E ainda assim, perto do concurso vencer, a gente vai correr nos 45 minutos, segundos tempo, ser nomeado, igual foi o pessoal de orientador educacional, não sei se vocês viram, eles foram 45 minutos do segundo tempo, acho faltando 2 dias para acabar o concurso. Então, assim, é uma tarefa difícil, de deixar claro assim para vocês terem um pouco de paciência e ajudar a comissão nesse sentido, porque é um volume muito grande de informações. Eu vejo quando eu entro no grupo, a própria comissão já tem milhões de mensagens entre nós rolando. São 9 grupos agora, gente? Tem 9 grupos de WhatsApp já? 9 grupos de WhatsApp, e com certeza esses grupos vão aumentar, ainda mais depois que realmente fechar a lista, e a nossa ideia é movimentar cada vez mais. Então, assim, a gente precisa de vocês, a gente quer que vocês também acreditem no nosso trabalho, tá, gente? Então, assim, o Vitor mesmo, a mulher dele tá até pagando sapo para ele, porque o seu lado, coitado, ele movimenta muito, conversa muito, mas, assim, a gente não tá ganhando nada, que eu falo assim, financeiramente, mas a gente está ganhando na raça para ajudar cada um de nós e ajudar a cada um de vocês. E de verdade, eu estou aqui à disposição. Eu fui naquela época da Quadrix, fui convidada pela comissão para estar aqui com vocês. E assim, que vocês precisarem de mim, vocês sabem. Não só a comissão, mas todo mundo. Eu dou as minhas caras, eu não estou aqui só para vender curso, eu sempre falo isso. Eu estou aqui para somar com vocês. Outra dica que eu vou dar antes das meninas até responder mais perguntas e fazer colocações. Não pare a vida de vocês, continue estudando, porque às vezes você vai ser chamado igual agora, no final do concurso. Então, assim, você vai ter que passar em outro contrato temporário para você continuar com o seu trabalho. Ah, professora, mas eu passei nas cabeças. Beleza, mas vai que só seja nomeado no final do ano. Entendeu? Então, assim, a gente não sabe. Outra coisa, professora, eu vi gente perguntando, quando vai ser a nomeação? Quando eu estava de lua de mel, a Elvia disse na entrevista para o Correio Brasiliense, eu postei até no meu Insta, que em abril seriam as primeiras nomeações. O nosso concurso está batido o martelo para ter homologação dia 14 de março de 2023. Tá? Então, assim, quando for dia 14... 23. O quê? Não. 23 de Nós março? estamos no ano de 2023. Ah, tá, 2023, perdão. É a loucura, não jantei ainda. Então, dia 14 de março de 2023. Antes disso, a comissão já vai estar pré-organizada uma semana antes. Quando sair dia 14, a nossa conversa, dia 15, já é diferente. Dia 15, vocês vão ver a comissão indo atrás de pessoas, indo atrás da SUGEP, né, que é o órgão da gestão de pessoas da secretaria, ou até um pouco antes, para a gente saber exatamente se já tem uma projeção de dia e tal. E claro, a gente vai chamar deputado, porque tendo 24 deputados ligando para a secretária de Educação mandando nomear, e para o governador Ivanês, faz muito mais barulho até que só a porque gente, entendeu? também Então, assim, a gente vai começar a movimentar. Lá na secretaria tem os cargos que são para os professores temporários, mas tem os cargos que só quem pode ocupar são professores efetivos. E a gente sabe que, nesse momento, os temporários estão ocupando os cargos dos efetivos. Então, enquanto tiver cargo de efetivo sendo ocupado por temporário e tiver aprovado no concurso, a gente vai estar ali brigando. A gente vai estar ali brigando, vai estar ali correndo atrás para os efetivos, para os aprovados, ocuparem os cargos dos efetivos. Isso aí. Para a gente não deixar dessa forma do jeito que está. Isso. Gente, quero só falar tem uns 3 colegas aí que pediram o link do WhatsApp. Tá na bio do Comissão, tá? É só lá e no Insta do Comissão tem vaga lá, tá bom? Essa aqui é boa, meninas. Dá para confiar nessa classificação por Excel que tá rolando nas redes sociais? Pirando. Vamos ver. Eu acho melhor a gente confiar na classificação só quando a Quadrix mandar a classificação, a gente confia nela. Mas nessas classificações que tá rolando por Excel, etc., tem sim como a gente ter ali um parâmetro, mais ou menos onde você tá. Dá para ter ali uma média. Mas, assim, confiar e brigar falar que aquela ali na sua classificação, não tem como. Porque pode ser que você tirar uma pessoa, colocar a coluna errada.
Eu sei, comissão, e aí dá pra gente tentar ver se a gente consegue. Ou então vocês aí, alguém aqui deve ter login naquele de olho na vaga. Aquele de olho na vaga, ele é um mecanismo mais certo que eu conheço. E normalmente bate, quando não bate é pouca coisa, tá? Então, assim, quem tiver e puder compartilhar com a gente da comissão, mandar, ó, professora, eu consegui abrir aqui atividades, ó, nota de corte prevista, tá isso daqui, que vai entrar e tal. Manda pra gente, porque aí a gente dá uma compartilhada aí pro pessoal, só para a título de informação para vocês. Eu sei que esse é bem confiável. Por que é bem confiável? Porque você tem que fazer um login, você tem que digitar todas as suas respostas do seu gabarito, tá? Aí você vai ter que digitar a nota da sua redação. Você não coloca lá o que você quer, você tem que digitar cada um, tem que ter paciência. E aí ele coloca no filtro, entendeu? Então, por isso que eu acho que é mais certo. Você tem que colocar o gabarito por gabarito. Não adianta você só colocar a sua nota da prova objetivo. O objetivo você tem que colocar C igual ao seu gabarito. Agora, a redação não. A redação é com a sua nota. Aí ele faz a soma. Eu vi que ele já está até fazendo a soma e colocando lá. Se está em primeiro, segundo. E, claro, quanto mais pessoas colocar nota, mais fidedigno fica. Mas lá dá para ver hipossuficiente, dá para ver ampla, dá para ver cotas. Então, quem tiver aí, pode mandar para a gente que a gente Ele deu uma enganada, pessoal, nessa última vez, porque teve muita gente usando ele, mas eu acho que não chegou o quantitativo que era necessário e muitos foram enganados. Acabaram achando que ia ser uma nota de corte e ele foi bem acima. Acho que é porque, assim, foi bem maior do que a gente estava esperando, né? 35 mil só em atividades, eu acho que o pessoal não estava esperando tanto candidato para uma vaga só. Falaram assim, meninas, falem sobre como autentificar o Diário do Distrito Federal, né, o Diário Oficial. A gente já falou aqui na live, a professora Jaqueline vai deixar ela salva, né, professora? E aí depois, quando ela ficar salva, pode voltar e assistir, porque a gente já falou bem direitinho, né, como autentica o diário, quais diários que não precisam mais autenticar, porque já tem o certificado digital. Então, depois que a live ficar salva, vai dar para voltar e ver direitinho. Aí a gente pode passar para outras perguntas. Declaração para tempo de serviço, carteira digital, não, gente, não tem nada disso, não. Vocês não vão comprovar tempo de serviço. O grupo da comissão está cheio, está lotado. Então, depois que a live aqui se encerrar, a gente vai conversar direitinho lá no grupo da comissão. Se for necessário abrir mais um grupo, a gente abre mais um grupo e coloca o link lá nos stories da comissão para todo mundo que estiver fora e quiser entrar, poder entrar. Vamos lá, essa aqui é boa. O concurso será homologado em março e as aulas começam em fevereiro. Vou dar uma dica aqui, que eu já vi isso acontecer várias vezes, porque eu fui professora substituta há 8 anos. Dói meu coração quando eu vejo isso, mas faz parte do jogo. Vocês são professores substitutos, né? Então, assim, vocês vão escolher vaga agora. Atenção nas vagas. Você está vendo que está na iminência de ter nomeação. Então, nada de escolher abertura de turma. Porque eu te garanto, minha amiga, a hora que começar a nomeação aí, talvez você rode. Talvez não, mas talvez você rode. Porque se o efetivo chegar na vaga de abertura de turma, você sabe que você não podia estar lá, teoricamente, mas você tá. Você vai ter que sair, tá? Professora, então quais são as vagas? Você me recomenda eu pegar? As primeiras de claro, mas aí só pega mesmo os melhores classificados, que são direção, vice-supervisor, coordenador pedagógico, né? São essas. Depois dessas, professora, não tem nenhuma dessa quando eu for. Quais são as próximas que eu posso pegar que vale a pena? Restrição de função, que é aquele professor que está doente, ele não pode ir para a sala, mas ele está trabalhando na escola com uma outra função. Então, você pode. Aí, ele, em tempo, ele tem que ir no médico para estar renovando o atestado, tá? Então, você pode pegar uma restrição de função. Ah, professora, mas não é um ano todo, é menos tempo. Tá, é menos tempo. Mas, às vezes, corre isso do professor renovar e, caso ele não renovar, você consegue pegar um outro contrato. É diferente da perspectiva de abertura de turma, que se tem uma nomeação em abril, você já vai rodar, tá? Logo de cara. E aí vai ser muita gente voltando para o banco e você vai ter que esperar, às vezes, 2, 3, 4, 5 dias, uma semana, para voltar a ser chamado. Então, essa seria a outra vaga interessante, restrição de função. Professora, não tem restrição de função. Acabou todas
essas outras que ela falou, de direção e gestão de função. Qual a próxima que eu pego? Atestado médico de longa duração, 1, 2, 3, 4, 5 meses, e procura saber, aí principalmente se for LG, pode pegar, porque LG é licença gestante, provavelmente ela vai emendar com férias, que vai emendar com licença prêmio, e aí você está seguro. Normalmente as gestantes, elas fazem isso, tá? Porque o GDF não está liberando licença prêmio, mas uma das formas que ele libera é quando emenda com a LG, porque aí fica o contrato temporário ali e segue, tá? Professora, todas essas aí já foram. Que eu vou fazer da minha vida? Porque só tem abertura de turma. Aí, gente, se for o último caso abertura de turma, qual é a dica que eu te dou? Se for para pegar abertura de turma, não pegue BIA, porque se tu pegar o BIA, o pessoal olha muito a questão da gratificação, então querendo ou não vou mentir para vocês, aqui no Distrito Federal o pessoal ganha, até porque a gratificação do BIA, do efetivo, é R$640 inicialmente, tá? É diferente do contrato temporário. Então, já adiantando aqui o beabá para vocês. Então, não pega de BIA. Outra coisa, não pega abertura de turma de BIA e principalmente em regiões bem localizadas. Exemplo, Ceilândia tem muita vaga. Mas aí, você quer trabalhar numa escola do lado do centro da Ceilândia? Você quer trabalhar numa escola lá na Ceilândia Sul, no pessoal que a gente sabe que o pessoal estrategicamente gosta mais daquelas áreas? Por que tu não vai lá para o sol nascente? Ah, professora, é longe, eu não quero ir. Mas nessas horas, eu pegaria um sol nascente, porque a probabilidade de chegar um efetivo lá é menor do que aqui, porque o pessoal vai tentar primeiro as melhores, tá? Depois que o pessoal vai, eu vou ter que pegar lá no sol nascente, tá? Então, só para adiantar para vocês. Então, eu iria para uma escola, digamos assim, mais longe, mais de difícil acesso, tá? E aí, o último caso que eu ia falar para vocês, se tiver que pegar abertura de turma e não tiver vaga longe, ou sei lá, você não tem carro, fica muito difícil para você quer ficar mais perto, é pegar a turma de 4º, 5º ano de educação infantil, porque não tem, conforme eu estou falando para vocês, não tem GAL, né? Não tem gratificação. E uma outra questão também, para quem gosta de educação especial, vale às vezes a pena você pegar uma turma, abertura de turma de educação especial. Por quê? O efetivo, normalmente, quando ele chega, gente, ele não quer, digamos assim, problemas, porque vocês sabem, eu não quero dizer problema no sentido de ter turma especial problema. Porque que acontece? A turma tem toda uma identidade. Você sabe, o professor chega, tem uma identidade, tem uma organização. E crianças especiais, vocês sabem que exigem toda uma adaptação. Então, quando troca de professor, querendo ou não, muda a rotina da turma. Se for um autista, é mais difícil. Então, assim, você tem aptidão, gosta de trabalhar com turma especial, vá, porque normalmente o efetivo, quando ele está chegando, ele quer uma turminha, assim, que ele vê mais light, tal, entendeu? Então, assim, fique tranquilo. Então, vocês que sabem trabalhar com educação especial, muito difícil o efetivo chega para tirar de vocês, tá? Até porque o efetivo, quando ele chega, né, meninas? Importante destacar isso, ele já vai ser começado a ser avaliado, né? Por questão do estágio probatório. Então, ele sabe que ele tem que dar conta e tá diferente quando você já tá efetivo mesmo, o que acontecer. Então, assim, ele vai já pensar nisso, opa, tô em estágio probatório, então eu tenho que pensar bem qual turma que eu domino, qual que eu dou conta, tá? Então, só para responder vocês. Tem alguém perguntando se a pós precisa ter título. Perdão, precisa ter TCC. Gente, se a pós que você fez era obrigatório o TCC, você fez o TCC? Sim, precisa. Agora, a sua pós não teve TCC, você concluiu o seu certificado e tudo? Não precisa. É porque acontece assim, tem pessoas que fez a pós, mas não entregou o TCC, mas para ela concluir a pós, era obrigatório. Então, nesse caso, precisa. Mas se a sua pós não tem CCC, não vai ser obrigatório o TCC, entendeu? Então, é assim, depende muito de como é a sua pós. Não é algo exigido no edital, tá? Diploma da pós, será necessário tirar cópia e registrar em cartório? Não, né, gente? Sim. Cartório é só questão professora, será que a Quadrix vai fazer como a IADS nos recursos da discursiva? Conheço pouquíssimas pessoas que conseguiram majorar a nota na SEDUC e estou com medo de acontecer o mesmo com a Quadrix. Gente, olha, eu andei olhando os concursos da Quadrix
de 2022, né, as provas discursivas, e ela indeferiu muito recurso. Ela não aceitou muito recurso, indeferiu mesmo bastante. Qualquer pessoa pode entrar lá no site da Quadrix e nos concursos encerrados ou nos concursos que estão em abertos, que já teve, né, que já passou essa fase dos recursos da discursiva e ver. Ela não aceita muitos recursos. Mas a gente tem que tentar. O recurso é uma parte do concurso e se você acredita que você tem chances de conseguir, você tem que tentar. Sim, o não você já tem. Vai atrás do sim ou vai atrás do não verdadeiro. Agora, assim, não tentar porque ela vai recusar, aí eu não acho muito interessante. Mas assim, é porque Meu povo, vocês estão na chuva para se molhar. Mas assim, eu entendo assim que não é porque eu não quero pagar esse valor e ser indeferido. Mas assim, você não precisa pagar. Você mesmo pode fazer o seu recurso. Se é um dinheiro que você não tem, você mesmo pode fazer o seu recurso. Assim, eu acho muito interessante fazer recurso, sim. Se você não quer pagar porque está com medo de ser indeferido, faça você mesmo o seu próprio recurso. Se você tem condição de pagar, se você tem professores excelentes que fazem recursos excelentes, se você tem condição de pagar e acha que vai conseguir, pague o seu recurso. Agora, assim, o que eu não acho interessante é a sua redação tem possibilidade de recurso, você não fazer porque a Quadrix vai indeferir. Então, assim, se ela indeferir, tudo bem, pelo menos você tentou. Pior é você continuar com sua nota, sendo que você não fez recurso nenhum. Então, assim, é interessante sim fazer o recurso. É todo mundo que vai receber, que vai ser deferido? Não, porque pelo histórico dela, ela não defere muitos recursos. Mas é interessante fazer? É interessante fazer. Eu acho assim. O Heitor tem uma live, tá, gente, para falar sobre isso daí, da interposição de recursos. É sexta-feira, meninas? Sexta-feira, dia 6. Tá marcado? Então, assim, ele vai tirar todas as dúvidas aí de vocês. E, de novo, o pessoal da comissão mandou a pergunta. Pergunta da caixinha. Diploma de pós-graduação é necessário autenticar? Não, não, não. Mais uma vez, não, gente. É só o do Diário Oficial lá que vocês vão comprovar aí as aprovações aí do concurso de vocês, entendeu? Boa noite, Jaque. Como consigo títulos em processo seletivo do Goiás? Aí você vai ter que olhar lá no diário, saber a data certinho que saiu. E lembre-se, provas e títulos. Só títulos não serve. Beleza? Mais alguma pergunta relevante, gente? Eu vou no hospital. Teve alguém que perguntou sobre frente, verso, certificado. É o seguinte, gente. Sobre a pós, tanto o doutorado, mestrado ou a especialização, ele pede o certificado, o diploma, né, que você tem que enviar. Só que tem pessoas que acabaram de concluir e ainda não receberam. Os cursos, quando você termina, recebeu a nota e tudo, eles te liberam um certificado de conclusão. No edital, esse certificado de conclusão é aceito, contanto que você envie também o seu histórico. Então, assim, o diploma não precisa do histórico, não é algo obrigatório. Já o certificado de conclusão, sim. Mas se você observar, a maioria dos diplomas, no verso, ele já vem com o histórico, com a quantidade de horas. Como você vai mandar frente e verso, não esquece, gente, não peca por erro, não. É melhor pecar por excesso. Frente e verso. Certificado de conclusão, frente, verso e o histórico. Junta tudo, tá? Terminou o concurso, terminou a sua pós agora. Você não recebeu ainda seu certificado. Só o certificado de conclusão já te serve. Não precisa esperar os 60 dias do diploma. Contanto que você envie o histórico também. Esses documentos não precisam de autenticação. Só fazer o PDF e enviar, ok? Boa comissão. Sobre vagas, cotas, formação de recursos será em outras lives. Isso mesmo, gente. Vocês verem que a gente entrou, vamos botar aí quase uma hora, né? Porque a gente saiu, entrou, uma hora, digamos aí, a gente já respondeu muito. Então, realmente a gente não consegue. O Heitor hoje falou do texto monobloco, gente. É só vocês assistirem, eu vou mandar para
para a comissão postar todas as lives que a gente fez de redação para vocês assistirem. Pode Efetivo pode pegar a blog. vaga de direção vice? Não. Direção vice, não. O único concurso que eu vi da Secretaria de Educação efetivo entrando e pegando vaga de direção vice, sabe qual foi? Foi o concurso da época do Agnello. Era o concurso de 2010. Ele nomeou, gente, uma porrada assim da lapada, e aí acabou tudo que era abertura de turma e tal, e aí começaram a tirar os contratos que estavam nessas vagas. Foi a única vez que eu vi isso. Depois não aconteceu isso mais não, Então, tá? Perguntando aqui, a possibilidade de chamar excedente, ou seja, além do cadastro reserva, isso a gente teve bastante pergunta na caixinha, foi assim uma pergunta que bombou na caixinha, a gente estava até conversando mais cedo, né? E, gente, é o seguinte... Eu já assisto isso depois dessa live. É o seguinte, a Secretaria de Educação, nesse concurso, quem que ela tem a obrigação de chamar? Ela só tem a obrigação de chamar quem está nas vagas imediatas. Quando o concurso homologar, quem estiver nas vagas imediatas ali, as imediatas, é a única que ela tem a obrigação, por lei, de chamar. As únicas vagas que a lei obriga a secretaria a chamar ali no tempo do concurso, as vagas imediatas. O cadastro reserva, ele só gera uma expectativa de ser chamado, mas ele não garante nada. E os excedentes, nem essa expectativa, não tem. O que acontece? A secretaria, ela tem o costume, né, de chamar todo o cadastro reserva, e no concurso passado ela chamou até os excedentes. E a gente sabe que a carência hoje de professores no Distrito Federal é muito grande. E a Quadros corrigiu muitas redações, temos muitos aprovados. O que é que nós da comissão podemos... A gente não pode virar para vocês e falar, vai chamar os excedentes? Vai chamar todo o cadastro reserva? A gente não pode falar para vocês que vai chamar todo mundo, afirmar para vocês que vai chamar 5.000 pessoas, não sei o quê, logo em abril. A gente não pode falar isso para vocês, porque, por lei, a Secretaria de Educação tem o tempo do concurso para chamar as vagas imediatas. Mas a gente sabe que a realidade não é assim. E a gente vai correr atrás, vai lutar para que sejam chamados todos os aprovados, para a vaga de efetivo ser ocupada por um efetivo e não por um temporário. A gente vai correr atrás, a gente vai lutar por isso, sim. Mas a gente não pode ser leviano para vocês e falar que vai chamar todo mundo e que vai chamar logo nesse ano mesmo de 2023, porque são coisas que não tem como a gente prever, não tem como a gente dar essa certeza. Então, assim, a nossa expectativa é que ela chame, sim, todo o cadastro reserva e chame também os excedentes, e a gente vai lutar por isso. Agora, afirmar com certeza que isso será feito, a gente não pode afirmar. A gente não pode afirmar nem que ela vai chamar as vagas imediatas todas em abril, igual a secretária falou. A gente não pode afirmar isso, porque por lei ela tem ali o tempo do concurso para poder chamar essas pessoas. Mas a gente vai ali, quando o concurso der homologado, a gente vai lutar para estar um efetivo na vaga de efetivo. A gente vai lutar por isso, sim. Eu vou contar para vocês uma história que eu acompanhei de perto. Inclusive, ela passou nesse concurso da Secretaria de Educação como excedente, e ela passou como excedente no concurso da SEDEST. O que acontece? A secretária lá deles era a mulher do governador, né? A Maiara. E aí eles estavam querendo, terceirizar. E o pessoal estava com muito medo. E aí aconteceu, a comissão começou a correr atrás da secretária e tal, e nunca conseguia, nem reunião, nem nada. Eu sei que os coitados penaram, foi atrás do deputado, e deputado mandando comunicar tal, para ver se nomeava. Eu sei que, por fim, olha só que massa que eles fizeram. Eles mandaram um buquê para o gabinete, em nome da comissão, veio escrito bonitinho, comissão, a cartinha, coisa mais linda. Ela recebeu, inclusive postou nas redes sociais e tal, aquela coisa.
E mais ou menos na mesma época também, vocês lembram daquele caso aqui na Celândia, que o cara dormiu a noite na fila, acabou morrendo de frio, esperando atendimento? E aí isso virou uma repercussão, né? Que virou, inclusive, manchete, não só de jornal, mas os candidatos pegaram para crucificar o governador. E aí, por conta de toda essa movimentação deles, vai sair agora a segunda turma de formação desse concurso. Entendeu? Então, por conta da comissão, eles já são excedentes. Em relação a isso que as meninas estão falando, tem outra coisa. Tem uma lei já de concurso do Distrito Federal que fala, tá, de estar chamando os cadastros reservas e fala da possibilidade de estar chamando excedentes, tá, gente? Então, só para colocar para vocês, isso existe sim, tá? O que realmente, o Vitor tá até aí, beijo, Vitor, o que me preocupa é porque, assim, nós não somos os PMs, nem os civis, porque eles têm passe livre com o governador. Então, assim, eu tenho fé, eu sou uma pessoa, gente, que eu consigo conquistar as pessoas, sabe? Onde eu quero, eu entro, igual lá na Quadrix foi, lá na Secretaria foi. Então, assim, eu tenho a fé que a gente vai conseguir ainda falar com esse ibanês, nem que seja procurando a agenda dele oficial e descobrir onde ele vai estar. Porque se ele nos receber lá, a gente marca e vai atrás dele, né? Mas, assim, eu acredito de verdade, eu acho que a esperança é a última que morre, mas igual a gente já frisou para vocês, vamos continuar a falar. Não é para estar de oba-oba, é para continuar estudando para o temporário e tudo, porque a gente não sabe. Sobre as primeiras nomeações, o que a gente sabe que a secretária falou é em abril. Agora, uma coisa eu vou elogiar da secretária, eu sei que tem gente que fala mal dela, enfim, mas eu vou elogiar uma coisa que é em relação a nós. Uma coisa eu falo, a secretária atual, ela sempre teve boa vontade em querer nomear. Quem barra ela, não é ela. Quem barra ela é a Secretaria de Economia e Ibanês, tá? Porque eu sempre vi ela falando de soltar esse concurso, eu vi, entrevistei ela, encontrei ela nos lugares, eu sempre vi boa vontade da parte dela, tá, gente? Agora, existem pessoas que estão acima dela, e é em cima dessas pessoas que a gente tem que estar próximo. A Não Secretaria de pode Economia, parar, né? é o governador, é vice-governador, porque vontade ela tem, tá? Essa pergunta aí para a gente saber do déficit, o déficit hoje da Secretaria de Educação, gente, são de 14 mil professores, tá? Eu vi ela falando, a própria Eva, que nós temos 38 mil professores efetivos e 14 mil professores temporários. Essa é a nossa quantidade de professores que nós temos. Nunca antes, na história da educação do Distrito Federal, nós estamos tendo, gente, um nível tão grande de professores substitutos, está quase chegando a 50%, tá? Isso nunca aconteceu. E já existem escolas que já são lotadas de mais de 50% de professores temporários, e tem escola que só tem o diretor, o vice, coordenador de efetivo, o resto tudo temporário, que eu já vi, tá? Então, assim, só para adiantar para vocês, então, assim, são coisas que o Ministério Público sempre coloca em questão com o próprio GDF, que não pode estar acontecendo. Então, assim, é o nosso movimento que vai fazer força. Infelizmente, nós não elegemos um professor, né? Que eu falo assim, um deputado distrital professor, porque o único... Aliás, temos um, eu ia falar sobre ele. O único, digamos assim, o mais atuante era o Veras. O Veras foi para a federal. Mas eu já vejo uma coisa boa, porque o Veras na federal... São 8 cadeiras, ele consegue fazer uma pressão maior. Também vejo dessa forma. Mas aqui, ó, no Distrito Federal, quem a gente tem para trazer para a gente é o próprio... Acabei de falar o nome dele, gente. Que ele que me respondeu em e-mail. João Cardoso, e ele é bom. Eu vejo ele mesmo de prontidão aí a nos ajudar. Então, assim, João Cardoso. O Wellington Luiz, meio que é o nosso presidente atual da Câmara, é dele que a gente tem que estar perto, eu meio que já comecei a desenvolver algumas conversas nesse sentido. Tem uma também que ganhou, que é professora, só que é da área da saúde, e ela é professora de cursinho, que inclusive a Suzela é suplente dela, né? Que é a Deise Amarilho, tá? E ela é a segunda, não sei se vocês sabem, meninas, ela é a vice-presidente da Comissão de Educação. Então, mais do que nunca, a gente tem que estar próximo dessa Comissão de Educação do Distrito Federal, porque eles têm que ficar sinalizando para o ibanês e para a secretária que tem que nomear professores, entendeu? Então, assim, aos poucos, Leandro Graz agora ele vai estar ele vai assumir o Infam, no governo Lula. Então, assim, querendo ou não, é uma pessoa que a gente pode trazer. Mas lembre-se, ele é oposição, né? Então, assim,
Ele vai estar lá no governo Lula. Ele poder movimentar outros deputados, igual a Érica Cocá e tal, ok. Mas a gente tem que tentar essa ajuda aqui via Distrito Federal. Quem vai poder dizer sobre o número de vagas hoje para a gente são 2 lugares. Secretaria de Economia e a SUGEP, que é a Subsecretaria de Gestão de Pessoas, que eu até mandei hoje lá na nossa comissão, já até mudaram de lugar, já para a gente ficar sabendo aí o point, né? E é hoje representado pela Ana Paula Aguiar, tá? Eu já estive com a Ana Paula naquela época lá da questão da Quadrix. Então, assim, o Reginaldo Veras é bem próximo a ela. Depois eu vou pedir a ele para fazer esse levantamento, se eu não conseguir com ela, para ela nos falar se tem uma projeção de quantos candidatos devem ser aprovados e tal. Mas, assim, se o Veras tiver uma informação quente, eu garanto para vocês que ele vai trazer essa informação para a gente, mas eu já vou perguntar para ele. Outra coisa legal que vocês começaram a colocar, a oposição. Gente, é muito bom ter oposição a nosso favor. Porque a oposição vai virar para a mídia e falar o governador não está nomeando, vai começar a queimar o filme do governador. Então, Fábio Félix, aquele da Ceilândia também que ganhou, esqueci o nome dele, que era do Movimento Jovem Expressão, que foi um dos mais bem votados. Então, assim, procurar pessoas da oposição é sempre uma boa para nos ajudar, né? Ter da base é ótimo, ter da oposição também, porque vai cobrar o mesmo Já jeito. que Tem mais alguma pergunta, vamos meninas? encerrar a live só para ela ficar gravada, né? Que já tá dando 1 hora, senão ela não grava. Aí pode abrir outro para continuar tirando as dúvidas. Mas é porque senão essa aqui não vai ficar gravada. Não, agora acaba com 1h40. Você sabia disso? É 1h40? Agora vai até 1h40. Não, já foi. Agora é 1h40 que o Instagram tá deixando. Mas então, assim, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, a gente vai responder. Senão, eu vou encerrar pra gente jantar, pra ir no hospital. Tá vendo? Olha só. Que tem só uma... Tem uma pergunta aqui que alguém fez, é se as entregas do título é online. Gente, é tudo online. Não tem nada que aparecer na Quadrix, não. É tudo pelo sistema, lá no atendimento ao candidato, tá? Vai ser vai ser dia 17, é isso? Dia 18? Dia 17 é a convocação, mas dia 18 eles vão abrir, né? Abre o sistema e aí a gente vai fazer tudo de forma online, tá? Nada é ao vivo lá, não. E acho que a última que eu vi foi isso. O pessoal tá mandando. Adorei. Gabriel Magno, isso, tá no lugar da Arlete Sampaio. Ele ganhou. Tem mais alguma pergunta, gente, sobre títulos, sobre recurso? Tem muitas perguntas repetidas. Olha só, a live vai ficar gravada, você pode assistir de novo. O Vitor, ele abriu outro grupo, não é isso? Gente, lá no Comissão, quem está assistindo lá no Comissão, tem o link para você entrar no WhatsApp. Chega lá, pode perguntar pro pessoal que tá todo mundo disposto. Eu tô lá, a Jaque tá lá, a Darla, tá todo mundo disposto para ajudar vocês. Qualquer pergunta que vocês tiverem. Aqui, às vezes, a gente não dá conta de fazer tudo, como, por exemplo, como eu vou compactar o documento? Manda lá que é mais fácil fazer um videozinho, explicar no áudio, escrever. Então, assim, tem o grupo. Entra lá no grupo do WhatsApp que a gente vai estar podendo ajudar vocês. Mas... É isso, gente. Olha, foi um prazer demais de estar todos vocês aqui, cada um de vocês. A live, pelo que eu vi, que foi muito produtiva, muita gente entrou. E assim, gente, o movimento faz a força. Pede para a galera seguir @Comissão de Aprovados, SEDF. Então, quanto mais pessoas tiver... Então, assim, se a gente conseguir todos os aprovados excedentes, isso vai dar um movimento muito bacana para a gente. Como eu falei para vocês, nós somos a comissão, todos nós só estamos aqui na frente para ajudar a conduzir esse processo. Mas todos vocês são extremamente importantes que façam parte desse momento que a gente... Vamos junto, vamos lutar. É isso aí, gente. É isso. E como a Jaque já falou antes, não pare. Né? Vai provavelmente. A gente sabe que não vai ser chamado todo mundo agora em abril. Eles vão chamando aos poucos. Então, não pare sua vida. Continue estudando. Provavelmente vai ter, até o final do ano, vai ter processo seletivo novamente de substituto. Tem os concursos que tá aqui ao redor. Tem outros. A Fernanda disse que era para me falar aqui para vocês. Eu fui convocada hoje para o concurso para a Secretaria de Buritis. Eu tô indo para lá até ser chamada aqui no GDF. Então, assim, não pare.
Continua até parar aqui, a gente também não vai. A gente vai correr atrás para ser chamado, mas continua estudando e continua correndo atrás. Tem uma coisa também que eu vou dizer uma coisa aqui. Ninguém solta a mão de ninguém, no sentido de, conforme vocês forem nomeados, a tendência é que vocês não queiram mais lutar. Eu não falo a comissão, todo mundo. eu falo a galera, né? Então, gente, a gente precisa que vocês não deixem, porque a gente vai precisar da força de vocês irem nos movimentos para nomear os próximos. Então, assim, você foi, legal, que bom que você ficou nas cabeças, mas ajude, não deixa perder a força do movimento, luta até o último, porque infelizmente vai enfraquecendo. E a ideia da gente não. É mesmo se as meninas começarem a trabalhar, eu começar a trabalhar, de lutar até o último dia da data da vigência desse concurso, tá? Até ter o próximo concurso e ser outra comissão. Mas assim, em tese é isso. Eu vou deixar aqui para vocês salva a live. Eu vou pedir para as meninas já me mandarem o link do 10º grupo, né, que já está indo pelo 10º, pelo visto, e a gente já postar essa questão de vocês organizarem o documento no sentido, meninas, lá do Paint, como é que faz no Paint e tal, a questão, né, para compactar esses arquivos. Saber como mandar, não tem como, gente, a gente não viu aí do sistema, mas quando abrir no período, a gente logo já vem aqui para vocês, vai informando. Meninas, só para lembrar aqui, a próxima live é amanhã? A próxima live é sexta, né, dia 6, sobre recurso. Vamos marcar uma live só para falar também de cotas, né? Sobre o sistema de cotas, sobre os hipossuficientes e sobre o PCD, porque aí vai ser uma live, eu acho que bem extensa, né? Com muitas perguntas. Hipossuficiente hipossuficiente também, vai ser uma live bem extensa, assim, eu acho que com bastante perguntas. E essa aqui foi mais mesmo para a gente tratar sobre títulos, né? A gente vai estar abrindo mais lives para tirar mais dúvidas e ao decorrer de todo o processo. Na sexta-feira já tem uma ensinando a fazer recurso. Amanhã eu também vou mandar para as meninas todas as lives que eu fiz com o Heitor falando sobre os recursos. Tem inclusive hoje que a gente fez ensinando, explicando, pontuação e tudo, né? E as dúvidas que o pessoal mandou. Amanhã eu vou fazer uma live falando de todos os concursos municipais e o Goiás está recheado. E estaduais que estão previstos para o ano 2023. Então, assim, às vezes você não passou na Secretaria de Educação, ou como está nessa incerteza, se vai, se não vai, que a gente vai lutar, então já começa a mirar, a pensar quais são os próximos certames. Mas o Goiás, a gente vai ter muita coisa, só para informar vocês, beleza? Isso aí. Então é isso. Gente, obrigado, ótima noite. Eu vou encerrar a live aqui, mas eu vou deixar salva, tá? Para vocês assistirem e compartilhar com os amigos. Pede para seguir @comissão SCDF, @professora Jaqueline Santos. Nós estamos aqui para ajudar para vocês, tá? Somem aqui, conte com a gente. A gente se encontra no WhatsApp. Meninas. Excelente noite. Se encontra no Tchau, WhatsApp. gente. Tchau, tchau, galera.